Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu fico muito feliz por ter você aqui comigo neste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto para mim não tem preço, é uma gratificação muito grande de poder ter vocês aí nos acompanhando, nos seguindo, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo, deixando aí o seu like, seu comentário. Isto é muito importante para esta missão a qual nós estamos incumbidos de fazer, né, para o reino de Deus. E hoje eu quero trazer aqui uma mensagem e tem por título: o que significa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém perguntou assim: olha, Jesus disse em uma frase é, que me deixa assim um pouco sem compreensão do que ele quis dizer. Quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que isso quer dizer? Pois vejo que muitas igrejas têm sido destruídas ou já fecharam as portas deste mundo, e isso parece uma vitória do maligno. Aí alguém aqui pede para que ajude a entender esta questão, e é isso que nós vamos fazer agora. Está trazendo para você aqui o porquê, né, e o significado desta fala de Jesus, que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja, né? As pessoas estão muitas vezes achando que a igreja que aqui foi falada por Cristo Jesus é as quatro paredes, né? Levantada por mão humana. E não é bem assim. Você vai entender agora o que o Senhor Jesus Cristo quis falar ou quer falar aqui para nós neste versículo. Amigo e amiga, ouvinte da palavra de Deus e amados irmãos, quando Jesus ouviu a confissão de Pedro de que ele era o Cristo, né, o Filho de Deus vivo, como está escrito lá em Mateus 16, versículo 16, a resposta de Jesus a ele foi que Pedro seria muito importante na construção de sua igreja e que ele, né, Cristo, era a pedra de sustentação desta igreja. Dentro desses contextos, analisaremos aqui, né, agora e responderemos aqui, tiraremos as suas dúvidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Foi Jesus que falou. Primeiro, o versículo completo da fala de Jesus é este: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja que Jesus estava falando. Mateus 16, versículo 18. Primeiramente, vamos aqui definir o que é a igreja de Cristo. Muitos confundem a igreja de Jesus com os templos, né, geográficos. Aqui temos um conceito interessante que nos ajuda a entender. Primeiro, que a igreja visível. A igreja visível é composta de todos os servos de Deus que estão vivos na terra, que são crentes em Cristo e são a igreja aqui neste mundo. Nela tem gente de todas as tribos, povos e raças, né, línguas, ouça isso no nome de Jesus. E segundo, a igreja invisível também, né, que é composta por todos os crentes que já pisaram nesse mundo, mesmo os que já morreram e estão agora com o Pai, né? E aqui, amado, portanto, nesse versículo, Jesus não está falando da igreja templo de tijolos, né? Como eu já falei, esses podem ser destruídos, podem mudar de lugar, podem acabar, mas nesse contexto, Jesus está falando da segurança que a obra que ele realizou dá aos crentes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse povo, esses crentes que daqui se realiza aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus está falando aqui sobre a obra que ele realizou, né? Que dá aos crentes, esse conjunto forma aqui a igreja do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos analisar agora cada parte dessa expressão, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Cristo. Portas do inferno é uma figura de linguagem que aponta para a morte, para a condenação, certo? Jesus está falando aqui da sua vitória sobre a morte. Então, a porta do inferno não prevalecerão, a porta da morte não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Sendo ele um vitorioso, aqueles que o seguem também serão vitoriosos com ele, né? Isso nos indica que, apesar da morte física ser uma realidade que o pecado trouxe ao mundo, né? Quando Jesus falou para Adão que se ele pecasse, morreria, então foi o pecado que trouxe a morte ao mundo, né? Então, essa é uma realidade, né, que trouxe a morte ao mundo, que os crentes podem até ser mortos por perseguição do maligno, como de fato acontece muitas das vezes, né? Então temos aqui que a obra de Deus realizada por Jesus vence a morte em todos os sentidos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for lá para o livro Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai nos falar assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, querido, as portas do inferno, todo o poder da morte, não tem vitória definitiva contra os servos de Deus. Assim como Jesus, né, os servos do Senhor, morrem fisicamente, mas não eternamente, né? E próximo aqui, não prevalecerão contra ela, né? Continuação aqui do versículo. A igreja edificada por Cristo é vitoriosa, não por mérito próprio, é claro, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Ele a comprou com seu próprio sangue. Veja lá o que diz Atos 20 e o versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Né? Atos 20 e 28. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, das mãos dele ninguém pode arrebatar os que fazem parte da igreja verdadeira. É como disse João, né? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29, aquele que meu Pai me deu, né, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha, ele entregou a si mesmo para quitar a dívida do pecado, né? A dívida é essa que nos mantinha condenados até que a obra de Cristo pagasse tudo que devemos. Agora eu quero que você me diga quem poderia pagar, né, um preço tão alto para que fosse salvo por resgate da sua alma. A Bíblia diz que todo o recurso do mundo se esgotaria e não conseguiria salvar uma alma. Veja só o que diz aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus. Amados, todas essas verdades apontam para a realidade de que a igreja fundamentada por Cristo não pode ser derrotada nem pelo maligno, nem pela morte, nem por nada neste mundo. Por isso que, né, Paulo fala que quem nos separará do amor de Cristo. Então, não podemos, né, ser derrotados por nada, né, neste mundo. Ainda que possa sofrer nesta terra, a igreja de Cristo triunfa com ele na vitória que ele teve ali na cruz, né? É por isso que Apocalipse narra a derrota final de todos os inimigos. Você pode ver isso lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que fala: então a morte e o inferno foram lançados, né, para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
e o lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 20:10 também narra a derrota final do diabo. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, fica aqui, né, esta palavra para nossos corações, para o nosso aprendizado. Louvado seja Deus. Eis aí porque Ele se entregou por nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele mesmo falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, está aqui, né? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a igreja. Você é quem é a igreja de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando se fala aqui que as portas do inferno não prevalecerão, é contra a sua vida, não prevalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse assim, igreja, as quatro paredes, não existiria, né? Destruições, fechamento de igreja e tudo mais, por aí se vai. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo realmente está falando do templo, da igreja que somos nós. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quanto à sua vida, não vale encantamento, quanto à sua vida, não vale nada de ruim, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quebra toda maldição, faz o errado dar certo e faz com que a sua vida prospere para a glória de Deus. Então, as portas do inferno não vai conseguir parar você, não vai conseguir tirar, né, aquilo que Deus tem te dado. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí atento nesse canal, porque muito em breve estaremos trazendo mais trabalhos novos. Louvado seja o nome do Senhor. Já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos como este, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.